Vamos lá, meus caros. Aqui quem vos fala é o professor Nicolas. Vamos lá resolver esta lista de vetores, onde dá tudo para resolver basicamente com a ideia de soma de vetores usando a regra do polígono e algumas multiplicações, algumas operações com a multiplicação por escalar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiras questões. Primeira questão aqui é a questão um. Ela é uma questão chata de decoreba, tá? De você, às vezes, perceber ou não se a grandeza é escalar ou vetorial. Algumas coisas, elas vão envolver conhecimentos, vamos dizer assim, pré-requisitos, às vezes informações de outra matéria, as coisas que a gente aprendeu no nono, enfim. Mas vamos lá. Seguinte, assinar a alternativa que indica quatro grandezas físicas vetoriais seguidas de quatro grandezas físicas escalares. Então vamos lá, vamos ler uma por uma e vamos ver. Velocidade é vetorial? Sim. Aceleração é vetorial? Sim. Força é vetorial? Sim. Quantidade de movimento é vetorial? Sim. Vamos lá, o que é uma grandeza vetorial? Então, a grandeza vetorial ela é definida a partir de um vetor, ou seja, ela precisa de módulo, direção e sentido, ok? Módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Se você está no começo da sua preparação e está aprendendo, vamos dizer assim, a sua aula de vetores está começando na física, talvez algumas grandezas você não conheça. Por exemplo, quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza, que é uma grandeza chamada Q, né? Ela é igual a m vezes v, e ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela depende da velocidade. Professor, eu não sabia isso, então infelizmente fica um decoreba, tá? Então, quantidade de movimento. Então, aqui todas elas são vetoriais. Vamos lá. Massa é escalar? Sim. O que é o escalar? Escalar só precisa de módulo, ou seja, valor e unidade. Massa não precisa de sentido. Temperatura também é. Trabalho e energia são coisas que são escalares. Corrente elétrica também é escalar. Então, aqui são todas grandezas escalares e vetoriais. Está tudo bonitinho. Essa aí é a alternativa, letra A. Vamos lá, vamos ver o que está errado aqui. Ó. Na letra B, força trabalho, trabalho não trabalho é escalar, corrente elétrica é escalar. Tá? Então, essas quatro primeiras, essas duas são escalares. E aqui, ó, quantidade de movimento é vetorial, não é escalar, massa, temperatura, corrente elétrica e aceleração. Aceleração também não é escalar. Massa, temperatura, quantidade de movimento. Ó, massa e temperatura não são grandezas vetoriais, tá? Então, a gente já elimina. Quantidade de movimento é corrente elétrica, velocidade. Espera aí. Aí, corrente elétrica também não é vetorial. Aí vamos lá, velocidade e aceleração são, força é, trabalho não é. Trabalho é escalar, né? No caso, mentira, nesse aqui tem que ser, as últimas tem que ser escalares, né? Então essa não é escalar, nem essa é escalar, nem essa é escalar, só trabalho que é escalar. E aí, enfim, corrente elétrica não é escalar, é vetorial. Velocidade é vetorial. Trabalho é escalar, temperatura é escalar. Então a gente vai conseguindo manter. Mas basicamente é só a repetição das outras, né? Então é basicamente isso que a gente precisava saber. Letra A. Ok? Segunda questão. Das grandezas abaixo, marque a alternativa contém apenas grandezas vetoriais. Então, velocidade é vetorial? Sim. Aceleração é vetorial? Sim. Corrente elétrica não é vetorial. Ok? Massa não é vetorial. Velocidade e força são. Beleza. Força, 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 força. Força é. Então, força é uma grandeza vetorial. Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Então, é uma grandeza vetorial. Pressão não é vetorial. Pressão não é vetorial. Certo? Velocidade é vetorial, momento linear é vetorial, campo magnético também é vetorial. Então, campo magnético é uma grandeza, o momento depende da velocidade, assim como quantidade de movimento. Infelizmente, que nem eu falei, isso é um decoreba. O campo magnético ele é uma grandeza que você estuda no final do segundo ano, né? Que ele precisa apontar para um sentido, tá? Então, ele tem que apontar, o campo magnético da Terra aponta para algum lugar. Então, ele é uma grandeza vetorial. Então, essas daqui, letra D é certa. Impulso é vetorial, energia não é vetorial, aceleração é vetorial. Ok? Então, decoreba. Tem muito o que fazer. Vamos lá, vamos começar a brincar então. Analisando os vetores da grade curricular, a seguir, podemos afirmar que alguns deles possuem o mesmo módulo. Quais vetores possuem o mesmo módulo? Bom, vamos lá. Esse cara aqui tem módulo 3, ok? Esse cara tem módulo 4. Professor, como você sabe isso? Eu estou contando os quadradinhos, ó. 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Beleza? E o resto é tudo inclinado. Tá, então vamos lá. Professor, como que eu conto esse cara? Bom, aqui a gente precisa fazer Pitágoras, porque isso aqui forma um triângulo retângulo. Ó. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então a hipotenusa, se a gente não precisa calcular, mas a hipotenusa vai ser alguma coisa desses catetos 3, 2. Se você perceber o vetor F, ele também tem catetos
3 e 2. Mas, professor, está apontando para outro lugar, não tem problema. O que a gente quer? Mesmo módulo. Se ele tem os mesmos catetos, então ele tem a mesma hipotenusa. Então, esse cara F, ele é igual a esse cara B em módulo. Em módulo, o módulo é o mesmo, o vetor não é igual. Aqui, mesma coisa. Olha esse carinha aqui. Ó, esse carinha aqui tem 2, esse carinha aqui tem 3 para cima. Opa, mesma coisa, né? Então, esses caras aí, ó, esse cara aqui, ó, 2, 3 para cima, são os mesmos catetos. Então, tem o mesmo módulo. E aqui, mesma coisa, ó, esse cara é 2, ó, 2 ali, e aqui é 3, ou seja, os mesmos catetos. Então, todos esses caras, eles têm o mesmo módulo, A, B, E e F. Então, A, B, E e F, isso aí da letra D. Letra D, ok? Então, é só contabilizar. Então, tem que contar fazendo Pitágoras, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza? Então, esses vetores têm o mesmo fácil. 4, vamos lá. Agora vamos começar a brincadeira. Duas forças de intensidade F1 e F2 têm resultante de intensidade igual a 21. Pessoal, resultante é um sinônimo para soma de vetores, tá? Então, resultante, o que significa a palavra resultante? Resultante significa o vetor soma, tá? Então, resultante significa a soma. No caso, como a gente está trabalhando com vetores, é a soma vetorial, tá? O vetor soma, ok? Então, isso que significa a palavra resultante. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí. Então, isso que significa a palavra resultante. Beleza. Então, esse é o cara aqui, ó, resultante. Ele significa isso. De intensidade igual a 21. Quando aplicadas no mesmo sentido, ok? Então, supor que eu tenha dois vetores. Um vetor F1. Opa. Um vetor F1. Ok? E eu tenho um vetor F2, menorzinho aqui. F2. Quando eles estão no mesmo sentido, o que a gente faz? A regra fala o seguinte: você liga a origem de um na extremidade do outro, ou onde acaba um, começa o outro. Então, ó, se eu ligar eles dois, ó, o que diz a regra do polígono? Você vai ligar da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, o vetor soma, o que vai acontecer? Ele vai dar tudo isso aí. Ou a gente já sabe o caso que quando os vetores têm mesmo sentido, o que a gente faz? A gente soma. Então, o que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui, nesse caso, F1 mais F2, pensando nos módulos, eles vão dar uma intensidade de 21. Ok? Então, quando estão no mesmo sentido, a gente soma. Então, F1 mais F2 é 21. Beleza. Quando... E 3 newtons, né? Então, vamos pegar esse outro valor aqui, ó. 3 newtons, quando aplicadas em sentidos opostos. Ou seja, agora eu estou em outro caso. Eu vou estar no caso que esses vetores, um vai estar em sentido contrário do outro. Então, o que acontece? Quando um está em sentido contrário do outro, o que a gente faz? A gente subtrai. Então, vai ficar F1 menos F2. Isso vai dar o quê? Isso vai dar... Vai dar 3. Então, o que a gente cai aqui, meus caros? A gente cai num sisteminha de equações, onde eu tenho F1 mais F2, que é igual a 21, e aqui eu tenho F1 menos F2, que é igual a 3. Você cai num sisteminha de equações do primeiro grau. Duas incógnitas, duas equações. Jeito mais fácil de fazer isso aqui é você usar o método da soma. Professor, eu posso usar outro método? Pode, você pode usar substituição e tudo. Aqui a soma sai rapidão. Então, se você somar esses vetores, o que acontece? Essas equações vai ficar assim, ó. F1 mais F1, 2F1. Então, vamos lá. 2F1. Se você somar F2 com menos F2, o que vai acontecer? Esses caras vão se cortar, então eles vão sumir. 21 mais 3, 24. Então, eu vou chegar no resultado que F1 vale, passo 2 dividindo, 12 newtons. Beleza, eu achei o valor de F1. Sabendo o valor de F1, eu posso retornar em uma equação. Então, eu vou retornar, sei lá, vamos pensar na equação 1. Retornar na equação 1, eu posso achar o valor do outro cara, certo? Então, vai ficar assim, ó, F1 mais F2 é igual a 21. Vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar aqui amarelinho. Amarelinho no F1. O F1 vale quanto? O F1 vale 12. Então, aqui vai ficar 12 mais F2, que é igual a 21. Então, ó, de onde saiu esse 12? Esse F1 saiu, esse 12 saiu da F1, né? Desculpa. Passo o 12 para lá, vai ficar aqui F2 é igual a 21 menos 12. Então, o F1 não, o F2, ele vai ser 21 menos 12, dá 9 newtons. Então, a gente acha os dois valores. Então, F1 e F2 valem 12 newtons e outro 9. Então, vai ficar 12 newtons e 9 newtons. Como F1 é maior, ele tem que ser um maior.
Ok, meus caros? Então, o segredo dessa questão tá nisso, de você ver, né? Vamos colocar aqui bonitinho, ó. De você ver, né, que são mesmo sentido e sentidos contrários. Então, ora, os módulos vão somar, ora os módulos vão subtrair. E aí a gente resolve o sistema e a gente mata a questão. Beleza? Tranquilo? Então, essa aí é da letra A. Letra A. Vamos lá, 5. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que é resultante dos vetores. Bom, aqui o que significa resultante? Significa o vetor soma, certo? Então, ele quer saber quem que é A mais B mais C. Bom, vamos utilizar a ideia de soma de vetores, ok? Então, vamos lá. Como que a gente soma vetores mesmo? A gente pega o primeiro A já está desenhado aqui, é esse cara aqui. O que eu faço agora? Eu desenho o B, o próximo cara. Como que a gente desenha esse B? Vou desenhar até de outra cor. É sempre assim, onde termina um, começa o outro. Ou, se você pegar a extremidade de um, ou seja, a seta do um, na origem do outro. Então, vamos lá. O B, ele é uma diagonalzinha assim. Então, eu vou desenhar o B aqui, ó. Esse é o cara B, certo? Então, sempre a gente desenha onde começa um, onde termina um, começa o outro. Ó. Terminou o A, começou o B, ok? Origem do segundo na extremidade do primeiro, coisas do gênero, ok? Beleza, esse é o B. Agora eu vou desenhar o C. Perceba que o C, ele sobe dois diagonais. Como que a gente desenha? De novo, mesma ideia. Onde termina um, onde está terminando o B? O B está terminando aqui. Então, o C tem que começar aqui, do mesmo jeito que ele está aqui. Ele está indo lá para cima, não tem problema. Vamos mandar ele lá para cima. Então, o C vai ser esse cara aqui. Esse vai ser o C. O C anda dois diagonais para cima, ó, dois diagonais para cima, dois diagonais para cima. Então, esse é o vetor C. Quem que é o vetor resultante? O vetor resultante ou vetor soma é o vetor que parte da origem do primeiro. Quem é a origem do primeiro, professor? A origem do primeiro é esse cara aqui, que é o A, ó, é o A. E ele vai até a extremidade do último, ou seja, ele vai até essa extremidade aqui, ok? Então, ou seja, quem que é o meu vetor soma? Se a gente desenhar aqui vamos colocar de azul, esse cara é o vetor soma. Vetor soma ou vetor resultante. Qual que é o tamanho dele? Qual é o tamanho dele? Bom, o tamanho dele é o quê? Ah, é um quadradinho, então é isso que ele quer, né? Qual é o módulo do vetor soma? O vetor soma ou vetor resultante tem módulo 1. Beleza? De boa? Então essa é a ideia. Ah, professor, mas ficou um em cima do outro, mas não tem problema. Não tem problema os vetores se cruzarem. Faz a regra, mantém. É isso aí. Tá? É isso aí. Beleza. Questão 5 foi. Vamos lá, essa questão é chata. Por quê? Ela você tem que ver alguma vez na vida, porque ela trabalha com possibilidades. Vamos lá. Dois vetores de forças. Dois vetores de força A e B têm modo respectivamente igual a 7 e 21 newtons. Beleza. Dentre as alternativas a seguir, a única que apresenta um valor possível resultado para a soma desses vetores em newtons é. Então vamos lá. Eu tenho dois vetores. Um vetor é 21, outro é 7. Bom, dentre várias possibilidades, existe a seguinte possibilidade. Vamos lá, a seguinte possibilidade, onde eu tenho o vetor, vamos colocar aqui o valor dele, 21 newtons, ok? E o outro vetor, 7 newtons. Eu posso somar eles de que modo? Eu posso somar eles no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, o que acontece? Eu somo os valores. Então, isso aqui vai dar um vetor resultante, né? Vou colocar só um módulo aqui. Isso aqui vai dar um vetor resultante de 28 newtons. E, pessoal, esse é o máximo vetor que eu consigo. É o máximo módulo, porque o máximo é somar. Se eu começar a brincar de ângulos aqui, nunca vai dar tão grande, né? Sei lá, tão intenso quanto 28 newtons. Ok? Então, esse é o maior valor possível. Então, por exemplo, a gente já consegue excluir, por exemplo, os valores 35 e 37. Não tem como dar isso. Se é 7 e 21 e o máximo que dá 21 mais 7 é 28, então não tem como ter essas opções. Ok, agora vamos pensar o seguinte caso. Eu vou até copiar aqui. Peraí, deixa eu só pegar aqui, ó. Vou pegar esses caras, né? Copiar, colar. E aí, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou trabalhar em outra possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte. E se eles tivessem sentidos contrários? Então, esse cara é 21 newtons e esse cara continua sendo 7 newtons. Só que agora, eles têm sentidos contrários. Então, o que a gente faz com o módulo? A gente subtrai. Então, isso aqui vai ficar 21 menos 7. 21 aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 21 mais 7. E aqui vai ficar 21 menos 7. Isso aqui vai dar 14 newtons.
Então, o mínimo valor possível, quando eles estão um contra o outro, é 14. Então, o que acontece? Qual é o universo de possibilidades? Aqui eu tenho o maior valor possível, aqui eu tenho o maior valor possível e aqui eu tenho o menor valor possível. Eu tenho o menor valor possível. Então, os valores possíveis e existentes vão estar compreendidos entre esse intervalo, entre o intervalo de 28 e 14. Pode ser abaixo de 14? Não. Pode ser maior que 28? Não. Então, a gente exclui 3 e 7, o 25 é uma possibilidade. Então, é uma possibilidade, é um valor possível, porque está entre 28 e 14. Poderia ser 27, poderia ser 26. Se o cara colocasse aqui a alternativa 25 e 27, fudeu. Por quê? Não tem alternativa, porque tem duas possibilidades. Ele não quer o valor exato, ele quer um possível, tá? Então, essa é a ideia dessa questão. Tranquilo? De boa? Vamos lá, vamos seguir. Então, questão 6 foi. Questão 7. Na figura são dados os vetores A, B e C. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o módulo D ele tem que ser igual a A menos B mais C tem um módulo igual a quê? Cara, essa questão aqui, ela é de boa, mas ela tem uma pegadinha, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Ó, eu quero o vetor D, que é igual a A menos B mais C. Vamos lá, vamos lembrar o que o menos significa. O menos significa que você alterou o sentido, certo? Quando você multiplica um número por menos 1, o que você está fazendo? Você está alterando, você altera o sentido. Você altera o sentido do vetor. Tá? Você altera o sentido do vetor. Então, quando eu multiplico por menos 1, ou também por um número negativo, você troca o sentido do vetor, certo? Então, eu tenho o seguinte, A menos B mais C. Olha que coisa interessante. O vetor A e o vetor B, eles são idênticos. Ó, eles são certinho 4 diagonais. Ó. 1, 2, 3, 4 diagonais. 1, 2, 3, 4 diagonais. Se você quiser olhar pelos catetos, ó, 4 aqui, 4 aqui. Assim como aqui, 4 aqui, 4 aqui. Beleza, olha que coisa boa. Eles são idênticos. Se você pegar A menos B, o que vai acontecer? Você vai alterar o sentido desse cara, ok? Esse cara seria o menos B. E aí, quando você somar A com menos B, eles têm exatamente o mesmo tamanho e sentidos contrários. Vamos supor que... Aqui a gente pode calcular o módulo, mas não precisa. Vamos supor que fosse 10 e 10. Como eles estão em sentidos contrários, esses caras vão se cancelar. Então, A menos B vetor, isso dá zero. Dá o vetor zero, dá um vetor nulo, certo? Então, a gente consegue resolver isso. Então, de A menos B, ó, isso aqui, esse cara aqui, dá zero. Sobra quem? Sobra o C. Sobra o C, certo? Sobra o vetor C. Ok? Então, o vetor C, quem que é o vetor C? O vetor C é esse vetor aqui. Professor, qual que é o tamanho dele? 4 quadradinhos. Só que cuidado. Ele falou que U, aqui vem a pegadinha. U vale quantos quadradinhos? U vale 2 quadradinhos. Como esse cara tem 4 quadradinhos, ele tem, na verdade, 2U. Vou desenhar o vetor U. Ó. Quem é o vetor U, o tamanho U? O tamanho U é esse e esse. Então, qual que é o tamanho do vetor C? O tamanho do vetor C não é 4U, e sim 2U. É uma pegadinha, porque cada 2 quadradinhos é 1. Então, qual é o vetor resultante? O vetor resultante é o próprio vetor C, já que A menos B dá zero. Tá? Então, ou seja, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Então, tem 2U, ou seja, sobra letra A e letra B. Então, essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é. E a sua orientação é o quê? Vertical, para onde ele está apontando? Para baixo. Então, sua orientação é vertical, para baixo. E a gente resolve a questão. Beleza? Ok, então essa foi a 7. Vamos seguir. Questão 8. Questão 8 é a seguinte. Essa aqui também tem uns detalhezinhos que a gente tem que tomar cuidado. Questão 8. A figura mostra em escala duas forças A e B atuando num ponto material. Deixa eu só fazer um negócio aqui também. Ok. Num ponto material P. Assinale a alternativa que indica o módulo direção e sentido da força resultante R oriunda das forças A e B. Além de 2, o módulo da direção e sentido da força C que satisfaz a equação. Vamos pensar então primeiro no módulo da direção da força resultante. Lembra, resultante significa a soma dos vetores. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar esse vetor B e eu vou fazer aquele processo de soma que a gente sabe. Qual que é o processo de soma? O processo de soma é, pego o primeiro, eu quero ó, A mais B. Então, eu quero somar os vetores A e B. Então, ó, vetor A mais B. Então, essa é a primeira parte. Ó. Primeira parte, o modo de direção e sentido da força resultante é oriunda das forças A e B. Então, primeira parte, eu quero quem é A mais B.
ok? A mais B. Então, vamos lá. Para eu somar vetores, o que eu tenho que fazer? Eu mantenho o A deixa ali paradinho. E aí você liga o B nele. Liga de que modo? Origem de um na extremidade do outro. Onde termina um, começa o outro. Onde termina o A? Lá na seta. Então, a seta dele vai na origem do primeiro. Ok? Olha lá. Opa. Foi, ó, certinho. Quem que é o vetor soma? Quem que é o vetor soma? O vetor soma ele parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então ele vai andar exatamente isso aqui, ó. Esse é o famoso vetor soma, ou vamos falar que é o vetor resultante, ou a força resultante. Eu posso falar assim também, força resultante. OK? É a minha força resultante. Qual que é o tamanho da força resultante? Só contar os quadradinhos, né, ó. 1, 2, 3. Para onde ele aponta? Para direita. Ó, que beleza? Então, primeiro, já tiro as opções 5 e 3. Então, ó, 3 newtons horizontal e para a direita, 3 newtons vertical para cima. Então, aqui, ó, a gente já consegue até matar a questão. 3 newtons horizontal e para a direita. Vamos lá. Então, agora vamos para a segunda parte. Já matamos a questão, mas vamos para a segunda parte. Além de 2, que é o que ele quer, o modo de direção da força C que satisfaz a seguinte conta: A mais B mais C igual a zero. Cuidado que aqui faltou a notação vetorial. É A mais B mais C, que é igual a zero. Então, a soma dos vetores. Pessoal, o A mais B dá o vetor resultante, que a gente acabou de fazer, o FR, tá? A gente pode pensar assim, ó. Eu posso pensar algebricamente ou matematicamente. Então, vamos lá. Ele quer A mais B mais C. Isso tem que ser igual a zero. O A mais B a gente acabou de ver, a gente chamou ele de FR, força resultante. Mais o vetor C, tudo isso igual a zero. O que você acha? Que o C ele tem que ser exatamente, passa o FR para lá, ele vai ficar menos FR. Então, o C tem que ser exatamente menos o vetor resultante. O vetor resultante não é 3 para a direita, ele vai continuar sendo 3, só que agora para a esquerda. Ó. 3 horizontal para a esquerda. Então, esse é um modo de fazer. Você pode equacionar. Outro modo é pensar o seguinte: como esses caras têm que zerar, e esse cara é o vetor FR, o vetor C, o que ele tem que fazer? Ele tem que anular esse vetor. Ou seja, eu tenho que ser exatamente o contrário dele. Se eu for exatamente o contrário dele, por exemplo, esse cara for o vetor C, o que acontece? Ele vai zerar com ele. Então, esse cara vai cancelar com ele, porque eu tenho 3 para a esquerda, 3 para a direita. Eles se cancelam e dá zero. Então, são dois modos de pensar. São esses dois modos, ok? Você pode pensar algebricamente ou pensar ali meio que geometricamente no problema. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, foi a 8. Questão 9. Questão 9 é a seguinte. Questão 9 é a seguinte. João caminha 3 metros para o oeste, caminha 3 metros para o oeste, depois 6 para o oeste. Então, então, vamos ter que desenhar aqui. Ó. Vamos fazer uma rosa dos ventos, só para a gente não se perder. Então, aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Ficou meio torto, mas Brasil, dá para entender. Então, lá, ele caminha 3 para o oeste. Então, vamos lá, ele vai caminhar 3 para o oeste. Então, ó, caminhou 3 metros. Depois 6 para o sul. Então, ele andou 6 para o sul. Então, andou 6 metros para o sul. Em seguida, ele caminha 11 para o leste. Então, ele caminha 11, ó, 11 metros para o leste. Em relação ao ponto de partida, onde é o ponto de partida? Esse cara aqui. Podemos afirmar que o João está aproximadamente, então o João está aqui no final. Meio que querendo ou não, essa questão é mais de matemática, mas ela também envolve uma ideia de vetores. Porque se eu somar esses vetores, ó, tá certinho, ó. Ó, o primeiro vetor, onde ele termina, setinha dele, começa o outro, ó. Seta de um, extremidade do outro. Seta do outro, extremidade do outro. Então, se eu ligar esses caras, esse cara aqui, ó, da origem do primeiro, quem que é a origem do primeiro? Esse cara até a extremidade do último. Esse cara é o vetor chamado vetor soma, ou vetor resultante, tá? Então, ele quer justamente qual é o módulo desse vetor, ou seja, qual é a distância que ele está do início, onde aqui é o início, e aqui é o fim. A gente cai aqui num problema puro de geometria. Puro de geometria. O que a gente faz? A gente tenta resolver isso aqui, ó. Vou traçar esse pontilhado aqui. Esse pontilhado, ele é paralelo aos 6 metros, ok? Então, se aqui é 6 metros, portanto, aqui também é 6 metros. Beleza, professor? 6 metros. Agora, vamos lá. Se aqui é 3 metros, se aqui é 3 metros, tudo aqui é 11. Tudo aqui é 11.
Então, se eu tirar... Bom, aqui é 3 metros também, certo? Essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é 3 metros. Só que tudo era 11. Tudo é 11. Vou até desenhar aqui, ó. Tudo é 11. Se tudo é 11, e aqui eu tenho 3 metros, quanto que falta para esse cara aqui que eu, sei lá, posso chamar de x, por exemplo? Esse cara x, ele tem que completar, ou seja, x mais 3 tem que dar 11, certo? Então, vamos lá, x mais 3 tem que dar 11. Então, o meu x, ele vai ser igual a 11 menos 3, dá 8. X vai ser 8. Então, esse cara é 8. Ou seja, é o cara aqui para completar. 8 mais 3 tem que dar 11. Então, já vou arrumar aqui, ó. Vou arrumar, já vou fazer isso aqui, ó. Esse cara aqui é 8. Na verdade, eu vou deixar. Vou deixar aqui, ó. Então, esse cara é 8. Vamos destacar esse triângulozinho, esse triângulozito aqui, ó. Opa, vamos destacar esse triângulozito. Destacando esse triângulozito, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Pitágoras, certo? Vamos fazer um Pitágoras. Onde eu quero saber quem é hipotenusa, vou chamar de S. Opa, vou falar aqui, S ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Se a gente pegar aqui, ó, esse cara é o S, esse cara vermelhinho aqui é o x. Bom, eu quero achar o S. Então, vai ficar S ao quadrado, que é igual. 6 ao quadrado é 36. O x vale 8, então vai ficar 8 ao quadrado mais 64. Então, S ao quadrado vai dar 100. Então, S vai ser raiz de 100. Isso vai dar um S de 10 metros. 10 metros? 10 metros. Então, esse cara aqui tem módulo 10 metros. Então, esse cara aqui tem módulo 10 metros. Então, a gente consegue finalmente achar a resposta. Isso vai dar letra ou letra A ou letra B. Então, tirei esse, tirei esse. Vamos lá. Vamos agora pensar na direção. Em seguida, ele caminha lá em relação ao ponto de partida. Onde é o ponto de partida? Aqui, certo? O ponto de partida é aqui. Em relação ao ponto de partida, o João está aproximadamente aonde? Bom, pessoal, qual é essa direção aqui? Sudoeste ou sudeste? Pega aqui, ó. É sul com leste. Então, se é sul com leste, é o sudeste, certo? Aqui que é o sul do oeste, ok? Nem sei se são essas abreviações, mas é isso aí. Então, é para sudeste. Letra A. Letra A. Essa foi a 9. Estamos terminando, estamos terminando. Beleza? Então, essa foi a 9. Vamos lá. 10. A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo modo vale 8. Então, ó, eu tenho, vamos supor que são dois valores, dois vetores, vai ficar A mais B igual a 8, certo? Por quê, professor, você está somando? Porque são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, a soma deles dá 8. Quando esses vetores são colocados perpendicularmente entre si, opa, agora é diferente. Agora estão formando um ângulo de 90 graus. Ok? Estou colocando eles perpendicularmente. Então, ó, colocando eles perpendicularmente, esse é o vetor A, esse é o vetor B. Se colocar eles perpendicularmente, o modo da resultante vale 4 raiz de 2. Bom, vamos lá. Vamos fazer a regrinha. Onde termina o primeiro, termina esse, vai começar o outro. Então, origem de um na extremidade do outro. Aqui, certinho. Ok? Pego o B, coloco ele aqui para cima. Beleza, quem que é o vetor soma? O vetor resultante é esse cara aqui. Esse é o vetor resultante, o vetor soma. Vou colocar meu S assim, né? Esse é o vetor soma. Ok? Aqui eles formam um ângulo de 90 graus. Então, existe uma relação de Pitágoras aqui. Significa A quadrado mais B quadrado. Tudo isso vai ser igual a... Ó, essa resultante, ele deu um módulo. O módulo vale quanto? Se eu colocar aqui o S, ele vale 4 raiz de 2. Então, se a gente elevar esses caras ao quadrado, vai ficar A quadrado mais B quadrado. Eleva esse cara ao quadrado, vai ficar 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, A quadrado mais B quadrado. Tudo isso é igual a 4 ao quadrado, isso dá 16 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 32. A quadrado mais B quadrado é igual a 32. Pessoal, você cai no sistema. A mais B é igual a 8. E A quadrado mais B quadrado é igual a 32. Pessoal, aqui você tem, vamos dizer assim, o jeito de resolver seria, por exemplo, você substituir um na outra.
vai dar um trabalho, vai cair numa equação do segundo grau. Então, o que você faria? Você poderia substituir. Você fala que o b ele é 8 menos a, substitui na primeira. Então, ficaria assim, ó, a quadrado mais o b quadrado vai passar a ser 8 menos a ao quadrado. Tudo isso é igual a 32. Você vai resolver, vai cair numa equação de segundo grau, resolve e você vai achar os valores de a. Então, vai ficar assim, ó, a quadrado mais 64 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 16a, mais a quadrado. Tudo isso é igual a 32. Faz umas mexidas aqui, vai ficar assim, ó, 2a quadrado 64, passo 32 para cá. Então, vai ficar assim, ó, menos 16a. Então, aqui que eu fiz. A quadrado com a quadrado, 2a quadrado. Menos 16a, deixei aqui. Agora, o 32 vou passar para lá e vai subtrair do 64. Então, vai ficar assim, ó, mais 32 é igual a zero. Divide todo mundo por 2. A quadrado menos, menos 4a mais 16 é igual a zero. Pessoal, se você perceber, tem dois jeitos. Ou você vai e manda Bhaskara, lança brava no Bhaskara aí, você vai achar os valores de A. Faz some produto também dá, tá? Some produto também dá, mas dá para você perceber o seguinte. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é... Eu dividi errado aqui, ó. Dividi por 2, né? Não era para ser 16, era para ser 8. Menos 8a. Isso aqui é A menos 4 ao quadrado, que é igual a zero, certo? Isso aqui é a quadrado menos 4 que é igual a zero. Então, isso é uma forma de perceber, é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é um caso de quando o delta dá zero. Então, você tem duas raízes iguais. Quem que é a raiz aqui? O a é 4, tá? Então, é uma raiz dupla. Então, eu consigo achar o valor de a para 4. Ok? Então, se o a é 4, você consegue achar o b também. Se o a é 4, quanto que vale o b? O b vale 8 menos a. Então, o b vale 4 também. Então, os dois valores valem 4. Esse é o jeito, vamos dizer assim, matematicamente correto de fazer. Agora, o jeito safo, o jeito inteligente é o seguinte. Você pode olhar e perceber o seguinte. Bom, todos esses vetores dão módulo, somados dão 8, beleza. Aqui matei. Só que agora é o seguinte, para dar 4 raiz de 2, os dois vetores tinham que ser iguais. Isso aí você tem que ter uma visão de geometria além do alcance, tá? Dá para ter, com treino dá para ter. Que é o seguinte, se você tem os catetos valendo 4, isso aqui fica a diagonal de um quadrado, então esse cara vale 4 raiz de 2. Então, o único jeito de conseguir satisfazer isso é pensar nisso. Então, se esse cara é 4, esse cara é 4, isso aqui é 4 raiz de 2. Então, esses dois somados dão 8 e os catetos vão dar 4. Só que, assim, isso é uma visão além do alcance, né? O jeito certo de fazer é você botar a mão na massa aqui e sair na violência e dar certo, ok? Mas você pode ter uma visão além do alcance de já perceber, cara, se a soma dá 8 e tá dando 4 raiz de 2, será que, ó, uma opção é 4 e 4. Vamos testar. 4 e 4 dá a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Então, isso aqui dá 4 raiz de 2. Então, você já mata e 4 mais 4 dá 8. Opa, perfeito. Deu certinho. Tá, deu certinho. Então, isso é uma visão além do alcance. E é um jeito de resolver. Então, isso aqui dá 4 e 4. Ok? Certinho, 4 e 4. Beleza, meus caros? Claro, você pode testar alternativa também, tá? Não tem problema. Mas esse seria o jeito corretíssimo de resolver que eu fiz aqui no passo a passo, tá? E é isso aí. Beleza. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Beleza, a gente terminou essa questão. Foi. Então foi. A gente resolveu a questão tranquilamente, ok? Vamos lá. Ó, 11. 11 é questão teórica, tá? Mas é boa porque às vezes alguns detalhes a gente não vê em aula, essas coisas, e a gente tem que comentar. Vamos lá. O estudo da física em duas e três dimensões requer hoje uma ferramenta matemática conveniente e poderosa conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for correto. 01. A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com o eixo de referência a qualquer dado. Isso aqui está verdadeiro, pessoal. Verdadeiro. Por quê? Dependendo do ângulo, vou pensar num vetor aqui, ó. Dependendo do ângulo, o ângulo é o que é responsável pela mudança de direção. Então, esse ângulo aqui, se ele mudar, ele muda a direção. Então, sei lá, vamos pegar pelo meu desenho aqui. Uma coisa, ó, eu tenho um vetor. Se eu andar ele, ó, ele pode ficar na vertical, ele pode ficar, sei lá, para o outro lado. Então, eu posso mudar a direção, horizontal,
sei lá, oblíquo para um lado, oblíquo para o outro, enfim. Então, eu posso mudar a partir do ângulo, tá? Então, a partir do ângulo, eu consigo mudar minha direção. E essa direção é dada pelo ângulo que ele forma aqui com a horizontal, ok? Então, esse aqui está correto. 2. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. Sim. Quanto maior, o que ele quer dizer? Proporcional. Quanto maior o tamanho do vetor, maior o módulo dele. Qual vetor é maior? Deixa eu abaixar aqui. Qual vetor é maior? O B ou A? Com certeza o B, né? Porque ele tem um tamanho maior. Então, é isso que ele está dizendo. Então, é você pensar no tamanho dos módulos. Ok? Dois vetores são iguais somente se seus módulos forem iguais? Não, pessoal. Isso é uma das condições. Para um vetor ser igual ao outro, ele precisa ter o módulo igual, mas também precisa ter a direção e o sentido. Então, direção e sentido que falta aqui, ó. Direção, direção e o sentido. Ok? Direção e o sentido. O módulo do vetor depende de sua direção e nunca é negativo. Pessoal, o módulo nada tem a ver com nada tem a ver com a direção, tá? O módulo é o valor, não importa se está apontando para o norte ou para o sul. Então, esse aqui também está errado. Aqui é meio decoreba. Suporte de um vetor é a reta sobre a qual ele atua. Sim, o suporte de um vetor, o vetor ele é desenhado, ele é um segmento de reta, só que ele está em cima, a gente sempre está, o segmento de reta, ele sempre está em cima de uma reta. Então, essa reta é a chamada de suporte, a reta suporte do vetor. Então, o suporte do vetor é a reta sobre a qual ele atua, tá certo, tá? Então, o suporte do vetor é essa reta, no qual o segmento de reta, porque o vetor é um segmento de reta, então ele é um pedaço finito, ele atua. Tranquilo? Então, se a gente pegar a soma dos corretos, os corretos são esses, né? Ó, 16, 2 e 1. Então, 16 mais 2 dá 18, mais 1 dá 19. Então, a soma dá 19. Tá? Uma questão de somatória aí da UEPG. Beleza, caros? Então, vamos lá. 12. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor, que sai do centro e aponta na direção dos números, blá, 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 determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Vamos lá, vamos pensar num relógio, ok? Aqui, ó, eu vou desenhar só as horas básicas aqui, ó, só um pedacinho. Esse cara é o 12, né? Esse cara é o 3, esse cara é o 6, esse cara é o 9. Ele está falando que marca 6 horas. Então, para marcar 6 horas, eu tenho que estar, o vetor das horas tem que estar apontando aqui e o vetor dos minutos tem que estar apontando lá no 12. Vou tentar desenhar bonitinho aqui. Nossa, mas que merda. Tá difícil. Aí, esse é o vetor. Vamos colocar aqui o centro aqui, ó. Esse é o vetor dos minutos. Ele tem tamanho 2 centímetros e esse cara tem tamanho 1 centímetro, ok? O que ele fala? Determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos potentes da hora e dos minutos. Então, pessoal, esse é o vetor das horas, ele aponta para baixo, e o vetor dos minutos aponta para cima. Percebe que eles têm o quê? Sentidos iguais ou contrários? Contrários, um aponta para cima, outro para baixo. Então, eu tenho sentidos contrários. Tem sentidos contrários, ok? Então, eu tenho sentidos contrários. Então, o que eu faço? Eu subtraio. Eu subtraio o maior vetor, que vai ser, vamos chamar esse cara, sei lá, de vetor A, e o vetor B. Então, somar esses vetores, A mais B, lembrando que isso aqui é uma operação vetorial, a equação algébrica disso aqui é você subtrair os módulos dele, A menos B. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 menos 1, isso vai dar 1 centímetro, certo? Deixa eu arrumar aqui, ó, 1 centímetro. E 1 centímetro para onde? Ele aponta na direção do maior, certo? Ele vai apontar para cima, apontar no sentido das 12 horas. Então, o módulo tem 1, tá? 2 não e meio não. E aponta na direção do número 12, tá certo? Tá? Aponta na direção do número 12, não aponta na direção do 6, ok? Então, aqui o problema é do número 6. Beleza? Tranquilo, pessoal? De boa? Então, é isso aí. Vamos seguir, vamos seguir. Questão 13. Estamos acabando. Faltam duas questões, tá? Dois vetores perpendiculares, F1 e F2, representam forças 12 e 16, respectivamente. Os módulos em newton de F1 menos F2 e F1 mais F2 são, respectivamente. Aqui faltou também a notação vetorial. Ele está querendo somar vetorialmente esses caras, ok?
Então, vamos lá. Aqui também faltou F1, F2. Então, vamos lá. Vamos somar esses vetores. Um vetor F1, vamos falar aqui, eles são perpendiculares, então um vai estar na vertical, por exemplo, e o outro vai estar na horizontal. Esse é o F2, por exemplo. O F1, o tamanho dele, o F2, na verdade, ele tem tamanho 16 newtons e esse aqui tem tamanho 12. Quem que é o vetor resultante? Bom, o vetor resultante ele parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. A extremidade do último é esse cara aqui. Então, esse é o famoso vetor soma, tá? Esse é o vetor S, né? Vamos colocar assim, ó. Vetor S, que significa que ele é F1 mais F2. Então, como que eu acho o valor dele? Eu faço Pitágoras, certo? Então, hipotenusa ao quadrado, S ao quadrado, é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, isso aqui fica S ao quadrado, que é igual a 256 mais 144. Isso dá 400. Tira a raiz. Raiz de 400 fica 20. Então, o tamanho desse vetor vale 20, ok? 20 newtons. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando que, caso você conheça o triângulo pitagórico, esse cara é múltiplo do triângulo pitagórico. Aqui é 3 vezes 4, aqui é 3 vezes 5. Oh, eu viajei. Viajei? Viajei. Aqui é 4 vezes 3, perdão. Aqui é 4 vezes 4, então aqui vai ser 4 vezes 5. Então, ó, a trinca pitagórica, ó. 3, 4, 5. Ok? Então, é um triângulo múltiplo de 4. Então, daria para você fazer assim também, caso você tenha essa intimidade com a geometria. Beleza. Só que ele não pediu só isso. Eu acabei de fazer, ó, F1 mais F2. Agora eu quero fazer F1 menos F2. Então, vamos lá. Deixa eu jogar no cantinho isso aqui. Vou jogar no cantinho isso aqui. Então vamos lá. Vou falar que eu vou jogar isso aqui tudo pro cantinho. Então, vai ficar aqui no cantinho. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Se o meu F2 deu para a direita, eu quero somar com menos F2, tá? Eu quero somar com menos F2. Então vamos lá. Eu vou primeiro desenhar os vetores separados. Esse cara é o F1, ok? Não vou mexer nele. Só que eu vou mexer no F2. Quem que é o F2? Eu vou desenhar ele separado aqui. Se o F2 está para a direita, ó, o F2 está para cá. Quem que é o menos F2? O menos F2 você vai trocar a direção dele. Passar a ser esse cara aqui. Então, se eu quiser somar esse vetor, F1 mais com o vetor menos F2 vai ser exatamente aqui. Eu coloco a origem dele na extremidade do último, na seta do último. Quem que é o vetor resultante? O vetor resultante é o vetor soma, que parte do primeiro, da origem do primeiro, vai até a extremidade do último. Mas, meus caras, se você perceber, dá o mesmo triângulo, certo? Exatamente o mesmo triângulo. Porque esse cara continua valendo 16, esse cara continua valendo 12, então o S, portanto, vai ter o mesmo valor, que vale quanto? 20 newtons, ok? É o mesmo Pitágoras, a mesma ideia, ok? Só que a única diferença é que o sentido ficou para lá, né? Deu uma mudada aí na direção no sentido vetor, porque a gente inverteu o F2, mas o módulo é o mesmo. Como ele quer o módulo? 20 e 20. Beleza, meus caros? Tranquilo, de boa? Ah, tá acabando. Vamos para 14. 14 dá para pensar de vários modos. Eu posso pensar em outras técnicas. Eu posso pensar em técnicas de soma, técnicas de subtração, pensar graficamente nos vetores, tá? Eu vou usar só a regra do polígono, tá? Então, só vou usar a regra do polígono. Poderia usar a regra do paralelogramo aqui. Vamos lá. O diagrama que apresenta corretamente a relação vetorial f igual a menos b são apenas... Então, vamos lá. Vamos lá. Esse cara aqui, primeiro, vamos desenhar a soma deles. Ó, se você pegar o B, lembra, o jeito que a gente aprendeu a somar a regra do polígono é o seguinte. Vamos começar com A. Começa o A, termina o B, certo? Começa o A, termina o B. Percebe que o vetor F, ele está fechando certinho, ó. Ele está fechando certinho. Ele começa no A e termina no B. Então, esse vetor F, para a situação 1, o que ela está falando? Que o F, ele é igual a A mais B. Ok? A mais B. Então, essa é a relação que está sendo descrita lá, mas ele não quer A mais B, ele quer A menos B. Lembrando que aqui também é vetor. Ok? Aqui também é vetor. Então, a primeira não representa a subtração dos vetores. Vamos para a terceira. A terceira já está prontinha, ó, essa aqui, ó. Olha, o B está aqui. Onde termina o B, começa o A.
E aí, o vetor soma é o vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, aqui também, o que que eu estou escrevendo na situação 3? Na situação 3, eu estou escrevendo que f é igual a mais b, ou b mais a, né, já que é comutativo. Ok? Então, nessas duas situações, eu não estou vendo o vetor soma. Por exclusão, você já poderia fazer, né, já que são duas alternativas, então sobra 2 e 4. Ok? Mas vamos ver por que que a 2 e a 4. Então, vamos lá. Lembra, é A, deixa eu despoluir aqui, é A menos B. Então, eu vou pegar esses vetores agora de baixo e vou trocar o sentido deles, porque ali está o B, não menos B. Então, ó, eu vou desenhar aqui, ó. Vou pegar esses vetores, ó. Vetor A, vetor B. Vou copiar eles e colar. Então, vou fazer o seguinte, ó. Copiar e colar aqui. Então, ó, esse é o vetor A. Perdão, fiz merda. Aqui, esse é o vetor A. E esse é o vetor B. Só que agora eu quero o menos B. Se esse cara é o B, quem que é o menos B? O menos B, o que que eu vou fazer? Eu vou alterar o sentido dele. Menos B, ok? Então, esse cara passa a ser o menos B. Perceba o seguinte, ó, que beleza? Se você somar o vetor A, que é esse cara aqui, com o menos B, percebe que agora está certinho, ó. Origem de um na extremidade do outro. Quem que é o vetor resultante? O vetor soma é esse cara aqui. Então, esse é o vetor soma, que seria, no caso, o vetor F. O que que a gente está falando aqui? Que o F ele é igual ao vetor A mais o vetor menos b, né? Então, esse é um modo de falar que f é igual a menos b, ok? Então, essa relação está correta. Pessoal, aqui mesma coisa, se você perceber, na verdade, o desenho é o mesmo, né? Ó, eu vou inverter o b, então eu vou desenhar o a, vou inverter o b, tá? Porque o b tá para a esquerda, ele vai passar para a direita. Então, esse é o A, esse é o B, na verdade, esse é o menos B, e o vetor F vai ser esse vetor aqui, ó, que vai fechar certinho, ó. Se você perceber, é exatamente esse vetor, tá? Exatamente esse mesmo vetor. Tá apontando aí na diagonal para cima. Então, aqui também tem uma relação certinha, que F é igual ao vetor A menos o vetor B. Ok? Tranquilo? De boa? Então, aí a gente mata que a 2 e a 4 são as corretas. Finalmente, vamos para a última questão. Última questão é a questão 15. Ela é de boa, só que ela você precisa visualizar, tá? E às vezes não é tão simples visualizar. Mas vamos lá. Qual é a relação entre os vetores M, N, P e R na figura? Então vamos lá. A gente tem que dar uma visualizada. Vamos pensar na soma dos vetores, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, é visualizar. Você olhar, olhar e tentar enxergar alguma coisa. Olha que interessante isso aqui, ó. Ó, o vetor M, tá esse cara aqui, ó. Ó, ele começa aqui. Onde ele termina, começa o M. Se a gente fosse ligar o vetor soma desses caras, quem que é o vetor soma? É esse cara aqui, concordam? Por quê? Vamos colocar aqui esse é o vetor soma. O vetor soma é o vetor que parte da origem do primeiro, ó, até a extremidade do último. Então, esse vetor S, ele é igual a M mais N. Tudo bem? Só que perceba o interessante. Olha o P e o R. Olha o P e o R. Ó, o P termina o P, começa o R. Ó, origem de um na extremidade do outro, certo? Quem que é o vetor soma? É o vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então perceba, o vetor S também ele representa a soma de P mais R. Se esse cara é o S e esse cara é o S, o que que você pode fazer? Um é igual ao outro, né? No lugar desse S aqui, coloca M mais N. Então vai ficar assim, ó, M mais N é igual a P mais R. Então, esse é a relação válida, tá? Então, vamos lá. P, deixa eu ver aqui qual que é. Tem que achar aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eu achei. P mais R é igual a M mais N. M mais N. Ok? Então, P mais R é igual a M mais N. Então, P mais R é igual a M mais N. Lembrando que isso aqui é os vetores, tá? Qual é a relação entre os vetores? Então, tudo isso aqui são vetores, tá? Seria até melhor que tivesse representado pela setinha em cima. Então, fica isso, pessoal. Então,
Muito obrigado, essa é a listinha de hoje, tá? Bons estudos, espero que dê tudo certo. Um abraço, tamo junto. Valeu.